Olá, portistas, bem-vindos a mais um podcast. Depois de um ano de paragem, estamos novamente de regresso para retomar este projeto que em tempos foi considerado o principal projeto deste canal, mas como vocês sabem, as lives ocuparam o protagonismo e têm o protagonismo presentemente no canal. E hoje temos aqui Hugo Moura. Hugo Moura, obrigado, bem-vindo aqui ao meu humilde espaço, ao meu humilde estúdio, e está como prometido, e como já te falei muitas vezes nas lives, tinhas que vir cá fazer um podcast. Eu começaria por aqui. Quem é o Hugo Moura? Olá Pedro, muito bom dia, muito obrigado pelo convite, é com todo o orgulho e com todo o gosto que aqui estou. Quem é o Hugo Moura? O Hugo Moura é um homem nascido no Porto, em 1978, foi criado ali entre as freguesias de Bonfim e de Campanhã, muito pertinho ali da estação de Campanhã, do Rio Douro, das piscinas de Campanhã. Vivi sempre ali naquela área, naquela zona geográfica da cidade, e tive sempre um contacto muito próximo com o antigo Estádio das Antas, porque a nível de educação, graças a Deus, a minha família formou-me como portista e passou-me um amor que eu hoje sinto que é muito grande ao clube, que foi cultivado desde pequenino, desde o berço, e sempre frequentei ali as instalações do Estádio das Antas. Comecei como praticante de natação, nos anos 80, e ia assiduamente 2 vezes por semana pela mão da minha avó, que meus pais estavam a trabalhar, que me levava às Antas. Portanto, para quem conhece aquela zona da cidade, eu ia a pé, eu subia com a minha avó a pé a Rua das Antas, e entre a Praça das Flores e ali a zona das Antas tem uma rua íngreme, que é a Rua das Antas. Eu subia essa rua a pé, ia pela Avenida Fernando Magalhães e ia dar ao antigo Estádio das Antas. Habitualmente tinha... Quer dizer, tu demoravas quê? 5 minutos a pé? Não. Meia hora. Meia hora? Sempre a andar. Ias sempre a pé? Sempre a pé. Sempre a pé. A minha mãe, na altura, dava-me uma senha para o autocarro. O autocarro que ia para lá era o 6, que parava ali na zona de Campanhã e passava ali nas Antas. Portanto, muitas vezes, para poupar a senha, nós íamos a pé. E O tempo estava bom? O tempo estava bom. E mesmo quando não estava, nós tentávamos sempre ir a pé. Os transportes públicos, na altura, não é como eram agora, como são agora. E o dinheiro tinha outro tipo de valor. E sempre que a gente podia poupar alguma coisa, a gente tentava o fazer. Portanto, íamos a pé. Íamos e vínhamos. Íamos sempre mais cedo. Eu tentava chegar sempre 1 hora antes de começar o treino de natação, porque o meu maior prazer era ver o treino do Porto no campo número 2. Exato, atrás da arquibancada. Atrás da arquibancada. Portanto, eu sou do tempo de ver a treinar o Gomes, o Futre, o Madger, essa geração de ouro do nosso clube, atrás da arquibancada, com aquelas peladinhas rasgadinhas. E à quarta-feira havia um jogo das reservas, o Campeonato Nacional de Reservas, que eu adorava ver. Exatamente. Adorava ver. E era sempre no campo número 2. Era sempre no campo número 2, apinhado, completamente à pinha. Muitos jogadores da equipa principal iam fazer jogos de reservas para limpar cartões. Exatamente. Na altura usava-se isso. Era truque, permitia-se, não é? Permitia-se isso. Era espetacular. Era ali o bairrismo, portismo todo, de tudo que é adeptos e simpatizantes do clube, tudo que era pessoas reformadas, jovens, estava tudo ali presente às quartas-feiras a ver o jogo de reservas do Porto. E diz-me uma coisa, porquê que escolheste a natação? Ou alguém escolheu a natação por ti? Olha, uma vez que o Porto é um clube eclético, tem muitas modalidades, tem o futebol também, na altura também o futebol entrava-se, penso eu, no nosso tempo, pós-iniciados, só com 14 a 15 anos, penso eu. Era, na Constituição. Sim, mas ainda não havia as escolinhas. Não havia. Mas havia outras modalidades também. Sim. A natação porquê? Eras um golfinho das Antas? Era. Eu em miúdo tinha muitos problemas de brônquios. Ficava constipado muitas vezes, ficava doente, constipava-me. E acho que um médico disse à minha mãe: olha, a melhor coisa que a senhora faz é pôr o miúdo na natação. Pronto. E a minha mãe meteu-me aquilo na cabeça: tens que ir para a natação. Então se vou para o Porto. E lá fui eu para o Porto, para a natação.
nasceu um bocadinho por aí. Não foi por particular gosto de nadar, embora eu depois aprendi o gosto de nadar, obviamente, e aprendi a nadar nas piscinas das Antas. Mas foi por esse motivo principal. E foi mais ou menos nesta altura em que estamos a ver esta fotografia, mais ou menos. Aqui terias que os teus 5 anos, 6? 5, 6 anos, por aí. Entraste nesta altura Escola para primária. a natação? Entrei. E estiveste lá há quanto tempo? Estive até ir para o ciclo, portanto... Portanto, 10 anos, 12, 11, 10, 11 anos. Isso, por aí. E falas também, falaste aqui em off e também já na troca de mensagens, falaste também do professor Branha. O professor Brenha era o meu professor de natação. A família Brenha tem grande tradição na natação do Futebol Clube do Porto. E eu fui treinado na altura por um dos membros dessa família, que era o professor Brenha. Portanto, aí está o professor Brenha a encabeçar portanto, a minha equipa de natação na altura. Isso foi nós pontualmente fazíamos, promovido pelo clube, uma demonstração das nossas habilidades aos pais. Sim. E isso era promovido aí 2 ou 3 vezes por ano. Portanto, E foi no tu és ali o quarta criança que ali está, não é? Aquele que está com os olhos mais abertos, com a touca na cabeça e os óculos. Exatamente. E tinhas, como disse, ias lá 2 vezes por semana, era? Os treinos eram 2 vezes por semana. Ok. Mas nunca chegaste a federado? Cheguei 1 ano a federado, mas depois saí. E porquê que abandonaste porque na altura queria experimentar outras coisas e decidi sair. Pronto, foi por aí. Já sabia nadar, eu achava que já tinha cumprido a minha função principal. E realmente isto da natação e também dos banhos de mar fizeram-me bem na altura ao meu problema de saúde, digamos, e fiquei melhor, pronto, e a partir daí saí. E depois também há outras situações que tu me falaste. Falaste-me do bar das piscinas. Certo. Qual é a memória que te fica? O que é que... Olha, esse bar, deixa-me ver, não sei se estás a falar, porque eu frequentei lá um bar às vezes onde os jogadores de futebol apareciam. Era esse o bar? Era outro bar? Havia 2 bares. Que eles estavam muitas vezes à conversa com os adeptos. Havia 2 bares. Havia uma aproximação muito grande. Havia um bar dentro do departamento de futebol. Uhum. Mas não era esse que eu estou a falar. Podia ser frequentado pelos sócios e foi o presidente Pinto da Costa, quando ficou presidente do clube, que decidiu acabar com esse bar, porque havia ali uma certa promiscuidade, troca de informações, coisas confidenciais. O clube passavam cá para fora. E havia o bar das piscinas. Pronto. Era mesmo por cima das piscinas, exato, junto à zona do pavilhão Américo de Sá. Havia ali o pavilhão, o bingo e as piscinas. Exatamente. Tudo naquela zona geográfica. E esse bar ficava por cima das piscinas. Também é isso que estamos a falar, porque a minha dúvida é que falaste sobre bar das piscinas, mas depois eu sempre conheci esse bar e eu estive lá algumas vezes. Uma das vezes cheguei lá e entrou o Gomes. Okay. Entrou assim o Gomes e eu fiquei assim um bocado não é com medo, mas retraído, um Deus, assim, percebes? Está aqui o Gomes, mas não tive coragem de ir lá. E o meu pai disse assim, vai lá e tal. A equipa do Porto, profissional, nessa altura, fazia banhos e massagens nas piscinas das Antas. Certo. Mas nesse bar em cima, os jogadores muitas vezes estavam na cavaqueira com os adeptos. Exato. Mas o meu pai dizia, vai lá. Eu era muito envergonhado e não ia. E, portanto, estamos a falar do mesmo bar. Só que eu conhecia sempre esse bar que ficava por trás do pavilhão. Ficava ao lado do pavilhão. Ao lado do pavilhão. Por trás era o bingo. Exatamente. E tinha também um campo pelado. Nas costas do Exato. Pavilhão. A pé de uma lixeira. Ao pé de uma lixeira. E sabes que nessa lixeira, uma altura que eu fazia a coleção de camisolas do Porto, uma altura fui buscar uma camisola a Rio Tinto, a um sujeito, cuja mãe tinha trabalhado na lavandaria das Antas e contou-me que muitas vezes, quando os equipamentos já não serviam, estavam bons, deitaram-nos quilos e quilos de roupa, equipamentos na lixeira. O coisa não valia isso. É incrível. Diz-me uma coisa, quem é que te fez portista? Foi o facto de morares ali na Campanhã, a influência dos amigos, da família, dos pais, da mãe. Há sempre alguém
que Eu dou é a graças nossa a Deus referência. porque toda a minha família é portista. Do lado do meu pai, o meu pai foi o principal guia do meu portismo. Foi ele que me fez sócio do Porto, foi ele que me levou ao estádio a primeira vez e que me comprou o lugar anual a primeira vez. Portanto, eu fui um portista por influência principal do meu pai. Graças a Deus a minha mãe também é portista e do lado da família da minha mãe, os meus avós também são portistas. A minha família, eu tenho, portanto, do lado do meu pai, a minha família é originária ali da zona de Lousada, e do lado da minha mãe, de Marco Canaveses. Portanto, Mas há alguma figura que tu dizes assim, olha, foi esta pessoa, foi o meu pai. foi teu pai. Foi o meu pai. Embora o meu avô também era um portista à séria, tanto do lado do meu pai, que o meu avô era de polícia, como do lado da minha mãe, o meu avô também era um portista a sério e falava muito e contava muitas histórias do Justric. Do Justric era a figura principal do meu avô, a nível de treinador, e do Cubilhas, principalmente do Cubilhas. O Amão e O Almão e o Cubilhas. Eram as duas figuras míticas que eu tinha na minha cabeça desde criança. Foi sempre o Justric e o Cubilhas. Mas, por exemplo, tu moravas ali na Campanhã. Certo. Ias com regularidade, falaste aí nos jogos de reservas, ias com regularidade às Antas ver os jogos da equipa principal? O meu primeiro jogo nas Antas foi na época 85-86, foi o Porto Covilhã. O último jogo do campeonato. Estás a falar que terias 8 anos, não? Por aí. Pronto. Portanto, eu nasci em 78, tinha uns 7 anos. Por aí. 7. Portanto, 85-86, ganhamos 4-2, o último jogo da época, e eu vi o jogo no peão, atrás da baliza, do lado norte. Recordo-me que não via nada, não conseguia. Estava tudo pé. O meu pai punha-me nas cabalitas dele e eu tentava espreitar o máximo possível. E tenho memórias desse jogo. Tenho memórias do Gomes a marcar o gol de pontapé de moinho. Tenho memórias do Eloy a marcar o 4-2. Exato. E o gol do André na primeira parte foi do lado da minha baliza. De penalti. Sim, foi. Recordo estava na arquibancada nesse jogo. Mas repara, tu moravas ali, depois disso passaste aí. Quando é que tu passaste aí regularmente às Antas ver os jogos? Assim, olha, hoje é dia de jogo, eu vou às Antas. O meu pai fez-me sócio. Eu sou sócio 10 mil e qualquer coisa do clube. Portanto, eu sou sócio desde 89, salvo erro, 89. E desde essa época, 89, comecei a ir regularmente às Antas. Porque há um hiato ali de 86 a 89. Ia pontualmente ver jogos. Não ia sempre. Ia quando o meu pai me levava, obviamente. Ouvia muitas vezes, ou quase sempre, os jogos no relato do Gomes Amaro. Recordo-me muito desse tempo. Mas não tinhas com quem ir, não tinhas interesse ainda? O meu pai não era sócio ainda. Íamos regularmente, só a partir de 89, a partir de ser sócio. Ainda não havia torniquetes. Recordo-me que entrava pela mão do meu pai, na altura sem bilhete. As crianças entravam sem bilhete. Havia muitos miúdos à porta do estádio a pedir aos adultos para deixar entrar com eles. Era o usual. Depois, quando é que eu comecei a ir mesmo regularmente às Antas? Quando começou a haver o lugar anual. O lugar anual acho que começou a partir dos anos 90. Sim. Quer dizer, houve aí várias fases em que só ias um jogo mais especial. O teu pai lembrava-se e vamos ver um jogo. Isso. Mas moravas ali perto. Morava ali perto, é verdade. Mas também os teus interesses, também sendo uma criança, se calhar no meio em que vivias... Não, Pedro, eu sofria muito por não ir ao jogo, às Antas ver o jogo. Então quando eu sabia que o meu pai ia, não me levava. E porquê é que não te levava? Eu ficava à janela, eu punha-me à janela de casa. E porquê é que não ias com ele? Porque ele achava que não devias ir? Porque às vezes, pronto, são coisas que nós não controlamos, lá não podia, ou não tinha bilhete, ou pronto, por alguns motivos, que ele lá saberá, na altura não podia ir sempre. E eu, quando estava naquela expectativa do Porto, de poder ir ver o Porto, eu ficava com uma ansiedade terrível. Eu ficava à janela, à espera que ele chegasse. E recordo-me também, na altura, que nem todos os jogos davam na televisão. Não tem nada a ver com agora. Havia um jogo pontual que de vez em quando dava na televisão.
E ninguém Era sabia, raro, ninguém era sabia quando ia dar um jogo na televisão. Havia aqueles boatos durante a tarde. Olha o que o Porto hoje dá à noite. E às vezes Nós ficávamos com aquela expectativa. ninguém contava e de repente, tumba, estava a dar. Isso. Está a dar o Porto. Está a dar o Porto, exato. E aquela ansiedade à noite a ver se o Porto dava ou não dava. Eu mudava de canal para aí 20 vezes a ver se o Porto aparecia, não é? Recordo-me disso. Portanto, esse sentimento genuíno portista que não tem explicação. Mas era um amor que vinha dentro da minha alma. Portanto, eu sofria muito com o Porto. Eu chegava a meter na cabeça que muitas vezes o Porto não ganhava porque eu não ouvia o relato, ou porque eu não podia ver o jogo, porque eu achava que era importante estar lá. Era supersticioso? A esse ponto, sim. Era? Era. É A que esse ponto, sim. Eu também tinha uma superstição, mas depois eu vou contar a minha superstição Por exemplo, quando for a minha vez. A minha mulher hoje em dia diz assim: bem, vai jogar o Porto, então eu não vou. Eu tenho que ver o Porto. Pois, senão o Porto não ganha. Claro, senão o Porto não ganha. Eu tenho que ver o Porto. É verdade. É E é assim, mas a influência dos, por exemplo, os teus amigos na rua brincavas muito, não é? Sim. Como é que era passado o teu tempo quando o Porto jogava? O teu pai ia aos jogos e tu ficavas onde? Em casa a ouvir relato ou ficavas com os teus amigos? Ficava em casa a ouvir o relato. Era? E depois tentava. Eu sou de uma geração feliz porque eu ainda brinquei na rua. Na rua da minha casa, havia poucos carros. Embora fosse no centro da cidade, eu conhecia pelo trabalhar do motor o carro de todos os vizinhos. Quando passava um Fiat 127, um Carocha, um Citroën de 2 cavalos, todos eles tinham um barulho característico, não é como agora. Todos têm o mesmo barulho. E agora alguns nem têm barulho. Nem fazem barulho. Sim, os elétricos. Pronto, eu na altura conhecia-os. E nós, quando vinha um carro, alto, está a chegar um carro, para a bola. Quando não havia carros, toca com a bola. Portanto, fazíamos as balizas com 2 pedras, ou então contra os portões das garagens dos vizinhos, que vinham atrás de nós e faziam queixa ao pai ou à mãe, e nós continuávamos na mesma. Pronto, a gente parava ali 5 minutos, depois continuávamos na mesma. E brinquei muito na rua. Então, uma das nossas coisas preferidas era tentar replicar os jogos do Porto, os golos que o Porto marcava. O golo de calcanhar do Madger, os golos que o Porto marcava de livre, tentávamos imitar. Naturalmente, como crianças, tentávamos imitar. E outra das coisas que nós fazíamos, que eu morava ali muito perto da escola preparatória Ramalho Ortigão, era avançar as grades da escola, quando a escola estava encerrada ao fim de semana, e íamos jogar para os campos de futebol da escola. Saltar as grades. Saltávamos as grades e íamos jogar lá para dentro, com a bola. Pronto. Eu sei que é isso. Era uma das coisas preferidas que nós fazíamos, era fantástico. Estavas a dizer, então, a partir de que ano, digamos assim, passas a ir então, regularmente. Foi ali nos anos 90. Eu recordo-me. Não te recordas assim? Recordo-me. Esta foi a época em que. Recordo-me, sim, senhor. Recordo-me da última época do Madger no Porto com o Arthur Jorge. 90-91. 90-91. Foi a partir daí que eu comecei a ir aos jogos todos. Nas Antas. Nas Antas. O Porto perdeu com o Bayern Munique nesse ano. Sim. 90-91. Sim, 2-0. O Madger ficou no banco, o Arthur Jorge não o meteu a jogar, que o Madger ficou completamente destroçado. Foi. O Madger tinha um feeling que ia derrotar os alemães novamente. E eu recordo-me ver esse jogo na Superior Sul, na bancada, e pronto. Foi a partir daí que eu tenho memórias assíduas do Estádio das Antas. Quer dizer, como espectador. Veio o Carlos Alberto Silva, a partir daí começas a ir às Antas. Sim, sim. Com Carlos Alberto Silva. Com Carlos Alberto Silva, sim, depois veio o Ivic, Bobby Robson, por aí para fora. Sim. E a partir daí começas a ir com. Quer dizer, estás a falar um miúdo com 13, 14 anos. Sim. Fora, lugar anual. Fora das Antas, costumavas ir a algum sítio, algum campo ver o Porto jogar? Sim, tenho memórias. Mas com regularidade? Não. Talvez um jogo ou 2 por época, por aí. Sim, mas onde é que costumavas ir? Recordo-me de ir ao Bessa. Por exemplo, vou-te dar um exemplo. Eu, por norma, vou sempre a Chaves. Olha, recordo-me de ir ao Bessa. Recordo-me de ir a Belém. Recordo-me de ir ao Beira-Mar, ao antigo Mário Duarte. Recordo-me de ir a Braga, ver o Porto também. Portanto, por aí. Aqui mais perto aqui da cidade do Porto, talvez, e Belém é o sítio mais longe que eu ia. Mas eu pergunto isto porque é assim, no Porto, perto do Porto, havia a Póvoa de Varzim, que é ali perto,
Vila de Conde, Espinho. Olha, Quer recordo dizer- de ir à Maia ver alguns jogos com o Salgueiros. Pronto, o Salgueiros também lá jogava. Jogava na Maia. E às vezes, por exemplo, aquilo que, falando com portistas da cidade do Porto ou arredores, que me dizem, pá, a gente juntava-se ali e juntávamos todos, íamos de boleias ou com os mais velhos Sim, sim. e acabávamos por acompanhar o Porto mais perto. É assim, era outros tempos, hoje é muito mais fácil. Claro. Hoje metem-se em autocarros e vai tudo junto e pronto, pagas o bilhete e pouco mais, é mais fácil. Mas na altura, apesar de não ser fácil, ainda havia grupos de jovens que iam com um bocadinho mais velhos, quem tivesse carta ou assim, e juntavam-se e iam ver ali nos arredores. Estava a falar de Póvoa de Varzim, Vila de Conde, Santo Tirso, Penafiel, portanto ali tudo perto. Por isso é que eu te estava a perguntar. Olha, eu também Tinhas esse hábito, era isso que eu te estava a tentar perceber. eu sempre que ia ver os jogos quando era miúdo, ia sempre com o meu pai. Depois de eu ter a carta de condução a partir dos 18 anos, aí ia com amigos, partilhávamos boleias e cheguei a ir a todos os estádios do país, quase a todos os estádios do país. Mas eu, Mas estou a falar nesta fase da adolescência. certo. Não, Não como tinhas adolescente, esse hábito. Não tinha esse hábito. Portanto, eu já fiz perguntas aqui a convidados que estiveram cá, falaram-me disso. Falaram-me dessas Eu tinha situações. como hábito, como adolescente, assistir a muitos jogos das modalidades. Então, eu, com amigos, com vizinhos, ia muitas vezes ao pavilhão Rosa Mota ver o basquetebol, porque na altura distribuíam bilhetes para os jogos gratuitamente nas escolas do Porto. E eu aproveitava esses bilhetes, eu e os meus amigos, íamos Mas muitas vezes para jogos nas Antas? no Rosa Mota. No Rosa O Mota. Porto jogava muitas vezes no Rosa Mota, na altura em basquetebol. Basquete. Nas Antas, chegava a ir ver muitas vezes também o handball e o hockey patins. Pois, e às modalidades já lá vou, porque tens ali umas fotografias no pavilhão. Mas eu queria ir agora, anda um bocadinho, porque estamos a falar aqui como é que nasceu o teu portismo, falamos assim um bocadinho, e como é que vivias esse portismo. E sabes perfeitamente, uma pessoa, um portista da cidade do Porto, ou dos arredores, ou do Grande Porto, muito provavelmente, eu direi quase certeza, vivia na altura o Porto de uma forma totalmente diferente de quem não era. E estou a falar de mim, por exemplo, naturalmente. As tuas memórias e os que mais te marcaram na história do Porto, há certos momentos de dizer assim, opá, relacionas com certas situações da tua vida? Não é dizer assim, o jogo da Covilhã e tal, porque por causa da questão do título, o Benfica estava a morder-nos os calcanhar, não. Relacionas com situações da tua vida? Quais os momentos? Eu não sei se tens. Eu, pelo menos, quando penso, relaciono com certas situações da minha vida. Pedro, é curioso que as coisas importantes do clube acabam por ser coisas importantes para a minha vida pessoal. Eu sinto o clube como se fosse um filho meu. Tenho um amor ao clube comparável a um amor de um filho. Eu recordo-me... Passa um bocadinho de exagero, não é? Sim, passa um bocadinho de exagero. Eu recordo-me de festejar as vitórias europeias do clube com uma alegria tão grande como quando nasceram as minhas filhas. Ou equiparável. Eu recordo-me do jogo que o Porto fez contra o Penharol, em que miúdo viu o jogo às 3 horas da manhã, que ainda hoje, com a idade que eu tenho, me recordo como se fosse ontem. São momentos que eu nunca mais esqueço. Eu recordo-me de ir em família com os meus avós maternos e com os meus pais a Belém ver um Belenenses Porto, que me lembro como se fosse ontem. Em que ano, sabes? 89, salvo erro. É Arthur Jorge? Arthur Jorge, treinador. Fomos campeões nacionais nessa época. 89, 90. Perdemos lá o jogo. Perdemos 1-0. E precisávamos de empate e perdemos 1-0. Perdemos 1-0. Exato. Eu vi o jogo atrás da baliza do lado do Rio, que é aquela baliza onde a bancada só tem um nível, que agora está fechada. Sim. Está fechada, só tem... Tens o Cristo Rei por trás. Tem o Cristo Rei por trás. O estádio estava completamente cheio e mais de metade do estádio era tudo do Porto. É incrível que já não é a primeira pessoa que me diz, desculpa lá fazer este parênteses, de pessoas que vão muitas vezes a Belém, e eu na altura em Belém, Eu gosto dizia, muito de Belém ver os pá, jogos. 2/3 do estádio eram nossos.
2 terços em Lisboa, 2 terços do estádio verdade. nosso. Porque podiam ir adeptos de outros clubes apoiar o Belenenses, não é? O E o estádio Belenenses tem uma bela massa associativa, Sim, não é pequena. pouco assídua, E mas muita, é grande. Muito grande. mas muita gente diz-me, nós vamos a Belém e o estádio é nosso. Em Belém é o estádio longe do Porto, ali na zona de Lisboa, onde nós, portistas, somos melhores tratados. Pelo menos não nos tratam mal. E eu acho que o portista tem muita receptividade em ir lá ver os jogos. E outra das coisas que eu tenho apreço é que o Belenenses é o único clube digno que entra no estádio do Dragão, ou no antigo estádio das Antas, e traz a bandeira do Futebol Clube do Porto e entra com ela em campo. Portanto, isso a mim, Nas Antas. nas Antas. Agora no Dragão, nem tantas vezes, porque o Belenenses passou por momentos difíceis, Exato. desceu divisão e separou-se da SAD, foi momentos E complicados. mesmo no Dragão essa tradição, perdeu-se um bocadinho. Mesmo quando eles vieram, acho que se perdeu um bocadinho. Sim, e depois Nós nós continuamos a fazer a retribuímos homenagem lá ao Pepe, ao Pepe, não é? com a coroa de flores. Exatamente. Mas eu acho que no Dragão, posso estar enganado, mas essa perdeu-se um bocadinho a tradição da entrada do Belenenses com a nossa bandeira. No Dragão. Eu, quando era miúdo, voltamos um bocadinho atrás, havia uns bonecos de borracha que saíam nos bolos de aniversário. E nós podíamos escolher as equipas. Podia ser Porto Benfica, Porto Sporting ou Porto Belenenses. Na altura o Belenenses tinha, assim como nas cadernetas cromos, o Belenenses estava sempre nas primeiras páginas. Sim. E eu escolhia sempre o bolo de aniversário Porto Belenenses. Portanto, eu tinha algum apreço pelo azul e branco, portanto, e o azul e branco do lado sul Exato. também Azul, calções brancos. também achava interessante. Mas há algum motivo que te levou a ir a Belém ver? Calhou? Estavas de férias? Não, eu acho que os meus pais, na altura, achavam que ir ver um jogo fora, decidiram ir ver um jogo fora, que era o único estádio porque eles deviam de ir com mais segurança ou que eles se sentiam melhor. Penso eu, que é por esse motivo que o Porto tem sempre o estádio cheio em Belém quando lá vai jogar. Mas antes de ir não sabiam, aconteceu. Não, acho que é tradição mesmo. Sempre que o Porto vai jogar ao Belém. Mas já sabiam dessa Sim. situação de dizer, olha, podemos ir, estamos descansadinhos, não há problema nenhum. Não há, quer dizer, as pessoas sentiam-se mais bem recebidas, talvez. Outros momentos. Outros momentos em que te marcaram. Por exemplo, vou-te fazer aqui uma pergunta. Tens memórias ou lembras-te da final de Basileia? Recordo-me, tenho memórias. Tens? Vi o jogo em direto Porque há na muita televisão. gente da tua idade que não tem memória disso. Vi o jogo em direto na televisão. Recordo-me do Zé Beto, quando terminou o jogo, pegou na bandeira ao Mas lado. não há imagens disso. Não há imagens Há disso. notícia, mas não há imagens. Mas no meu imaginário, eu recordo-me de ouvir falar nisso e tenho. Parece que tenho na minha cabeça isso a acontecer. Recordo-me do gol do Sousa. E recordo-me que o nosso treinador estava doente e que foi o Moraes que orientou a equipa na altura. Já há meio ano que estava em funções. E recordo-me perguntar ao meu pai porque é que o Porto não ganhou no final do jogo. Porque eu achava que o Porto devia ter ganho. E recordo-me que o meu pai me disse: fomos roubados. Qual foi o sentimento? Lembras-te do sentimento que te ficou? Injustiça. Foi uma injustiça grande. Mas eu acho que esse jogo foi muito importante. Embora o tenhamos perdido, acho que foi o grito Ipiranga do nosso clube. Acho que a partir daí nasceu um novo clube. E deixa-me te fazer uma pergunta, às vezes também, porque essa época marca-me. Marca-me porque a carreira que fizemos nessa prova, lembras-te da Aberdina? Aberdeen. O vermelhinho no Nuboeiro marcou o gol. Mas um gol fabuloso. Sim, mas tens memória de ti a ver esse jogo? Porque esses jogos foram transmitidos, tanto o jogo das Antas como o jogo... Lá está, o Porto Aberdeen das Antas foi transmitido à última hora na televisão. Ninguém estava à espera. Porque o meu pai foi de propósito aqui de Vila Real com um vizinho nosso que estudava lá no Porto e que disse, olha, eu consegui 2 bilhetes. E tenho um para si. O rapaz era um pouco mais velho do que eu, andava lá na universidade, tinha pai 6, 7 anos mais do que eu. E o meu pai foi de propósito para lá, porque era a meia final da prova, e ele disse, até eu vou. E pronto. Quando eu estava a entrar no estádio, ou pelo menos é perto anunciou o jogo na televisão, e o jogo das Antas deu. E depois o de lá já se sabia que ia dar. Na Ucrânia, lembras-te desse jogo também? Na Ucrânia, com o Shakhtar Shakhtar na altura. Shakhtar.
Também tenho memórias muito vívidas disso, porque eu estava na escola, mas eu depois conto isso. Estava na escola e o meu pai foi-me buscar de propósito, porque o jogo ia ser às 3 da tarde. Portanto, nessa época, tens essa época bem Esses viva na tua momentos memória? importantes, tenho esses jogos importantes. Tenho perfeita noção que o Porto... eu acho que o meu primeiro equipamento do Porto foi nessa época que o meu pai me deu. Foi na Casa Magriço do Porto, na altura. Vendiam uns equipamentos listados azul e branco, que a malha era uma malha que picava, que era assim uma malha muito grossa. Parecia ortigas. Parecia ortigas. Mas uma das minhas maiores satisfações era vestir aquela camisola e ir para a escola com ela. Recordo-me perfeitamente disso. Aquilo picava-me o dia inteiro, mas eu sentia tanto orgulho naquele equipamento que era a minha maior alegria. Era aqueles equipamentos que se vendiam em várias casas de desporto? Eu na altura acho que era feito para a Casa Magriço. E a etiqueta que tinha atrás dizia Casa Magriço Porto. Eu acho que tenho ali eu depois mostro-te para ver se é igual. Eu pus um número 9 nas costas, Gomes, que era o meu ídolo. Eu tinha o número 11, que era o vermelhinho. Na altura. Os jogos da tua vida, os jogos que mais te marcaram, que te fizeram, sei lá, chorar, saltar, esquecer um bocadinho o teu comportamento. Às vezes cometemos exageros. Graças a Deus, assim, tive vários, graças a Deus. Tive o Porto Covilhã, que já falamos há pouco. Tive a final do Porto Bayern de Munique, quando fomos campeões da Europa. Acho que foi no Prater em Viena a primeira vez que eu chorei compulsivamente a ver o Porto jogar. E a alegria que eu tive após o jogo, depois de assistir àquela fabulosa segunda parte do Mazer e do Juari e de toda a equipa que empurraram o clube para a frente e que se revoltaram ao intervalo com aquele discurso do Arthur Jorge. Aquilo foi um recital de bem jogar. Aquilo foi uma ópera em Viena. Foi um jogo irrepetível para todo o mundo portista e para todo o futebol português. Nunca houve igual e tenho dúvidas que um dia volte a repetir-se. Aquilo foi uma coisa inesquecível. Foi um jogo fabuloso. Recordo-me como se fosse hoje daquele jogo e sou capaz de revê-lo, porque felizmente há gravações dele. E se eu revir 20 vezes, eu nunca me canso de o ver. Eu consigo ver e tornar a ver e tornar a ver. Depois tivemos aquele jogo contra o Peñarol, também já falamos há pouco. Gostei muito de ver o Gomes a marcar o primeiro golo, porque ele tinha partido a perna e não tinha estado em Viena. Sim, e meio ano antes. Sim. Exatamente, conseguiu ali voltar ao ativo e ser importante para o clube. Vi o golo do Mazer, do meio campo, em chapéu, que a bola entrou devagarinho e que felizmente não prendeu na neve, que as bolas prendiam todas, menos aquela. E graças a Deus... Entrou muito devagarinho. E entrou muito devagarinho, mas o que conta é que ela entrou. Foi um golo fabuloso. Foram os jogos mais marcantes, acho que da minha vida. Depois, mais recentemente... Mais recentemente, graças a Deus, também tivemos vários. O jogo de Sevilha, ao vivo, acho que foi o jogo da minha vida. Foste lá? Fui lá. Fala-me um bocadinho sobre isso. Eu vou-te dizer, a Sevilha, eu nunca fui a final europeia do Porto. Olha, Pedro. Estive no estádio, hospedado no hotel do estádio. Vi o estádio. Mas fala-me um bocadinho dessa experiência de Sevilha. Olha, Pedro. A viagem, com quem foste, essas coisas. Eu gostava de saber perceber isso. A odisseia de Sevilha, todas as eliminatórias. O Porto jogava tão bem essa época, com o Mourinho, a primeira época do Mourinho no clube, ou melhor, a primeira época inteira, porque ele tinha entrado meio ano antes para preparar. Foi uma época fantástica, fabulosa. O jogo da Lazio em casa foi dos melhores jogos que eu vi no Estádio das Antas, foi qualquer coisa de extraordinário. A chover o jogo todo, mas elas entravam de qualquer maneira. O Porto começou a perder, deu a volta, fez um jogo que foi uma coisa do outro mundo. O Deco encheu o campo, o Postiga estava em grande forma, o Porto, o Derlei, o Porto tinha jogadores fantásticos, o Maniche. Depois, eu recordo-me, quando nós fomos aproximando-nos da final, houve ali um jogo com uma equipa grega,
O O Panathinaikos. Panathinaikos, que perdemos em casa. Estava lá também. Eu trava A chover. a chover. A chover. Eu estava atrás, estava na baliza sul, na superior sul, e o Mourinho vira-se para nós e pediu calma. Pediu calma que depois a gente ia ver na semana a seguir. E o Porto, na semana a seguir, o Panathinaikos mudou o jogo de estádio, foi para um estádio pequeníssimo, porque eles jogavam no Olímpico, penso eu. Eles jogavam nas competições europeias no Olímpico, mas a casa deles era onde jogamos. Era, mas não jogaram nas competições europeias no estádio que costumavam jogar. Pronto. Mudavam de... Se calhar foi para impressionar o Exatamente, para impressionar um bocado. Mas o Derlei fez um jogo do outro mundo e o Porto conseguiu dar a volta à eliminatória. Mas fala-me um bocadinho da tua viagem a Sevilha, com quem foste, como é que surgiu. Olha, a principal dificuldade foi decidiste, arranjar foste bilhete. convidado? Foi arranjar bilhete. Então o meu pai disse-me assim: foste para a fila? Fui para a fila. Dormiste lá? Dormi lá. O meu pai disse: olha, rapaz, vamos para a fila. Então fomos-nos revezando. Ia ficando ele, umas horas, eu ia trabalhar. O meu pai na altura ainda trabalhava, depois ele ia, ficava eu. A minha mãe acho que também ia lá à hora do almoço levar o almoço, para mas nós não passarmos fome. Foste para lá, 2 ou 3 dias antes? Foi 2 dias antes. Íamos-nos revezando. Conseguimos bilhetes e depois o meu pai arranjou uma excursão nos autocarros, que havia vários autocarros a fazer a excursão. Mas foi fácil arranjar? Ficaste... Depois do bilhete estar connosco, foi fácil de arranjar a excursão. Acho que foi... Não, mas arranjar bilhete. Não, foram 2 dias ali de sofrimento na fila. Mas conseguiste na boa. Conseguimos arranjar. Porque houve situações de pessoas que já não há. Não, conseguimos. Fomos a tempo, fomos para a fila atempadamente e conseguimos arranjar bilhete. Depois fomos ao autocarro, apanhei o autocarro ali na Praça Velasquez. Acho que foi com o Inácio, autocarros Inácio, e lá fomos para Sevilha. Mas era uma empresa que estava várias empresas. A proporcionar a viagem? Tudo que eram estações de serviço entre o Porto e Sevilha estavam completamente repletas de portistas na altura. Mas tu compraste o bilhete de viagem para Sevilha numa empresa, certo? De autocarros, sim. Portanto, fomos ao autocarro, chegamos lá de manhã. Portanto, foste no dia do jogo? Fui de madrugada. Fomos de madrugada. Chegámos lá no dia do jogo de manhã. Portanto, vivi toda aquela envolvência pré-mates, pré-jogo. Foi um ambiente inesquecível, fantástico. Os adeptos, fiquei com um apreço grande aos adeptos do Celtic. Portanto, eles têm uma afeição ali fabulosa. Mas onde é que passaste o dia? Junto ao estádio ou foste para o centro? Centro da cidade. Passei ali durante todo o dia com o meu pai. Fui eu sozinho com o meu pai. Portanto, fomos os dois. E passeamos, conhecemos a cidade, interagimos com os esportistas, vivemos toda aquela vivência, aquela efervescência do jogo. Sim. Onde é que ficaste no estádio? Fiquei atrás da baliza, mas mais para a lateral um bocadinho. Mas em baixo ou em cima? Em cima. Pronto. Fiquei em cima. Porque em baixo, com a pista de tartá... Era muito longe. Fiquei em cima, vi bem o jogo, vi o gol da vitória do Derlei do lado da minha baliza. Exatamente. Sim. Era ao lado dos adeptos do Porto. Sim. Notava-se no estádio, pelo menos na televisão, dava para perceber-se, mas no estádio sentia-se que eles tinham muito mais apoio? De 2/3. Mas sentia-se, a acústica, sentia-se? Quando eles começavam todos a cantar, abafavam-nos. Mas nós, com a nossa efervescência, com os chupa-dragões ali a puxar por toda a gente, com aquele fervor e amor ao clube, nós também não nos ficávamos. Nós conseguíamos, taco a taco, apoiar o clube sem dúvida. E acho que os jogadores sentiram bem o nosso apoio. Ao vivo, como portista, fora de portas, pelo jogo que foi, pelo significado que tinha tido... eu já era homem na altura, chorei compulsivamente como uma criança, o meu pai também, todos os esportistas, porque eu já não pensava que era possível ver o Porto ganhar mais uma competição europeia. E ter aquele privilégio de assistir ao vivo é algo que faz parte das minhas memórias para toda a vida. Acho que foi o jogo dos jogos. Sempre me hei de lembrar desse jogo e para mim é o top, a cereja no topo do bolo. E o Porto jogava muito. Sim, o Porto jogava muito. Sim. Depois tinha o maestro que fazia a equipa jogar. Não? O Porto jogava muito. O Porto tinha o Deco, o maestro, o meio-campo. Aliás, penso eu que terá sido a melhor época do Deco no Porto.
Talvez. Penso eu que terá sido. Talvez. No ano a seguir ele estava mais maduro. Aliás, ele teve para sair e o presidente na altura disse ao Deco, ficas mais uma época, vamos ser campeões da Europa e depois eu deixo de sair. Depois tu vais para o Barcelona, que ele queria sair antes para outro clube, e o Pinto da Costa disse, não, tu vais sair para a época que vem, depois somos campeões da Europa. Que queria ir para o Barcelona. E depois já vais para o Barcelona. E cumpriu. Cumpriu, mas quando ele disse vamos ser campeões europeus, o Deco disse ao presidente, por amor de Deus, riu-se na cara do presidente. É verdade. Mas o presidente sabia o que estava a dizer. Claro. No ano a seguir não foste à Alemanha? Não foi à Alemanha. Por que motivo? Na altura tentamos arranjar bilhete, mas atrasámos-nos na fila e depois já não chegou para nós. Já não tiveste aquela paciência para estar... Já não consegui. Para passar já não consegui, 2 ou 3 dias. Infelizmente, senão tinha ido. Depois disso, tens algum momento vivi transcendente da história do clube? Olha, depois dessa época, a época para mim mais transcendente da história do clube foi a época de 2010-2011. Tive uma alegria muito grande quando nós perdemos a meia-final na primeira volta em casa no Dragão, perdemos 2-0 com o Benfica. É assim? E fomos à Luz dar a volta àquilo e recuperamos a eliminatória a nosso favor e eliminamos o Benfica da Taça de Portugal. Esse jogo te marca muito? Marca-te muito porque tive uma alegria muito grande com esse jogo. Estás a falar da Taça de Portugal meias finais. Sim. Duas mãos. Eu acho que o Porto era tão superior a jogar a bola, que aquele 2-0 em casa foi uma injustiça muito grande. Então fiquei um bocado revoltado com esse jogo e quando nós conseguimos dar a volta e eliminá-los, foi uma coisa do outro mundo. Outra coisa que também me marcou foi a segunda Liga Europa, portanto, a segunda Liga Europa. Portanto, gostei também muito desse jogo com o Braga. Aí foi mais uma campanha muito tranquila. Sim, mas acho que era natural ganhar títulos europeus para o Porto nessa altura. E notava-se que o Porto era muito superior a qualquer equipa naquele ano. Depois, vivi ali um período em que nós ganhávamos assiduamente com o professor Jesualdo, mas os portistas queriam sempre mais, que estavam mal habituados, achavam sempre... Jesualdo é antes da Liga Europa. Pois, talvez, tenhas razão. O Vilas Boas bem substituir o Jesualdo. Eu acho que nessa fase nós ganhávamos assiduamente, mas queríamos sempre mais qualquer coisa. Depois, em 2010 e 2011, como dizes bem, conseguimos um título europeu. Depois vivemos ali um período um bocadinho em baixo. E desculpa lá, uma coisa que... Na altura em que o Porto ganha a Liga Europa, na altura quem era a grande equipa europeia era o Barcelona. Com o Messi, Iniesta, Xavi e o Deco também lá estava ainda, penso eu. O Deco ainda estava, penso eu. Creio que sim. E o Porto de Vilas Boas era considerado um mini Barcelona. Quando se dá a Supertaça Europeia, via-se que havia ali, porque o Porto perde a referência do ataque, o Falcão, mas na altura da campanha da Liga Europa, nós fomos tão superiores, não é que a mim não me marcou, claro, eu ouvi o Porto entrar para os jogos e eu disse, está fácil, não há equipa para nós, não havia. Por isso é que eu estranhei essa derrota nas Antas por 2-0, no Dragão, por 2-0 que o Benfica para a taça. Estranhei e disse, o que é que se passou? Eles não dormiram, não treinaram, não sei o quê. Tal como na Taça da Liga. Nesse ano também fomos eliminados na Taça da Liga. Não ganhamos ao Nacional, em casa, assim uma coisa. Mas não posso dizer que foi uma época que me marcou. Não me marcou. Foi uma coisa fácil. Estás a perceber? Pelo menos é assim que eu vejo as coisas. Pedro, depois houve outra época que também me marcou muito. Foi a primeira época de Conceição. Eu tenho uma gratidão. Portanto, saltas do Vilas Boas para o Conceição? Sim. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo Sérgio Conceição, porque acho que ele recuperou a mística do Futebol Clube do Porto. Nós vivemos ali um período difícil, com três treinadores que as coisas não correram muito bem. Tivemos o Nuno Espírito Santo antes do Conceição, tivemos o Lopetegui e antes tivemos o Paulo Fonseca. O Paulo Fonseca. Pronto, foram três treinadores e se calhar 4 épocas que as coisas correram mal, não conseguimos ganhar título nenhum. Digamos que se calhar vivemos à sombra do sucesso anterior. Sim, depois Vilas Boas. E o Sérgio Conceição, o Porto já sentia, ou falava-se que o Porto já sentia algumas dificuldades a nível financeiro,
não se conseguia reforçar, porque, pronto, por alguns motivos que na altura existiam a nível de dificuldades, e o Porto, recuperando jogadores emprestados, recuperando mística, recuperando empenho, recuperando o que é o ser portista e introduzindo isso no plantel, o Conceição fez um trabalho fenomenal, evitou o penta do Benfica e trouxe o bom futebol de novo ao Dragão e o campeonato nacional. Portanto, eu agradeço muito ao Sérgio Conceição e hei de sempre agradecer por tudo o que ele fez pelo clube. Portanto, eu não consigo ter outra opinião dele sem ser esta. Tu há bocadinho falaste das modalidades e eu queria, porque eu penso que as modalidades também devem ser destacadas aqui, e tu enviaste-me uma fotografia que eu agora vou passar aqui e estava a ver se encontrava, mas eu lanço-te já a pergunta enquanto achas que estou a encontrar aqui, está aqui, que tu tens lugar anual no Dragão. Tem. Também. Para além do futebol, também vais às modalidades. Sim. Estamos aqui a ver. Eu estou aí com a minha filha mais nova, com a Alice, portanto... Ao teu lado, exatamente. Sim. Eu acho que isso é um jogo de basquetebol, deve ser um Porto Sporting. Não, deve ser Porto, não é basquete. Porto Benfica. É basquete, Porto 1. Deve ter sido um ponto para cada lado, então. Não é basquete. É ok, estou ok. É capaz de ser ok. É ok. 7-9 faltas, não é? É ok. Ganhamos esse jogo. Tu todos os anos compras lugar anual no Dragão, quer para futebol, quer para as modalidades? Não para as modalidades todas. Não? Não. Aí dá para escolher as modalidades? Podes escolher a modalidade que queres. Creio que sim. E este ano também consegues fazer isso. E qual é a modalidade que tu normalmente escolhes? Olha, eu gosto muito de voleibol. As minhas filhas praticam voleibol. Neste momento só a mais nova é que pratica, mas a mais velha também já praticou. Começaram as duas a praticar voleibol. Então o Helder e as filhas do Helder influenciaram, não é? Foi aí que nós começamos a construir a nossa amizade, é verdade. É verdade. Conhecemos-nos nos pavilhões. As nossas filhas praticavam a modalidade no mesmo clube, que era a AJM Futebol Clube do Porto, quando o Porto tinha a parceria, e foi claro o Futebol Clube do Porto que se calhar nos chamou a ambos a inscrever lá as nossas filhas. Mas qual é a modalidade normalmente que tu acompanhas? É o que tens lugar anual? O voleibol. O voleibol feminino. Voleibol feminino. Gosto muito de apoiar o voleibol. E de vez em quando vais ver os jogos assim, importantes. Por exemplo, este ano até mandaste ali para o nosso grupo do basquetebol. No basquetebol, as finais com o Benfica, não foi? Sim. Mas aí nesses jogos é um bocadinho difícil conseguir bilhete. É um bocadinho difícil. Mas consegue-se. Consegue-se. Agora com o portal online acho que facilitou um bocadinho isso. Sais de casa, mas não tenho nada a fazer para ver um jogo das modalidades, é isso? Sim. Funciona assim? Principalmente ao sábado à tarde. Sim. E no futebol, é que vais sempre? No futebol vou sempre. Onde é que tu costumas ver no futebol? Na bancada poente, na arquibancada. Do lado poente. Ok. E é onde gostas de estar? É onde gosto de estar, porque, repara... Mas não consideras muito alto? Junto ao Barandim vê-se bem. Portanto, lá mais para cima é muito alto, mas na arquibancada poente e na nascente, mais junto ao Barandim, acho que se vê bem o jogo. Depois eu compro 2 lugares anuais, porque as minhas filhas, com a idade, pedem-me sempre para ir, e eu compro um lugar anual único. Posso passar as Claro, compro um lugar anual único para elas, as duas, e elas vão partilhando. Um jogo vai uma, outro jogo vai a outra. E eu vou sempre ou com uma ou com outra. Uma das coisas que eu notei do conteúdo que me enviaste para o podcast, porque para termos aqui algum material de apoio, e depois na edição também isto vai passar da melhor forma, noto que tu fazes questão de cultivar o portismo em casa. Sim. Apesar de teres 3 mulheres, a educação que me deram, casa, transmiti-la às minhas filhas. E elas vivem o portismo. E elas vivem o portismo. E a tua esposa também. E a minha esposa aprendeu a viver connosco. Ela, culturalmente, a nível de... embora os pais sejam portistas, ela não vibrava tanto com o futebol. Não tinha outras paixões, mas foi aprendendo connosco, e acho que ela hoje em dia já é uma portista como nós, de coração. E qual é mais portista? Mais nova ou mais velha? As duas iguais. São as duas iguais. As duas iguais. No tempo das antas,
Ia já ao pavilhão Amarguçá, muitas vezes, por norma, sim, regularmente, como é que é? Estiveste, por exemplo, num jogo que nos deu o campeonato de handball? Tive. Estiveste? Fala-me um bocadinho disso. Olha, Pedro, não é do que se passou na televisão, é da tua vivência. Eu recordo-me desse jogo perfeitamente. Eu já estudava no ISEP. Recordo-me que esse jogo foi a meio da semana à noite. Recordo-me que o vi... Foi à noite, foi. Recordo-me que o vi com o pavilhão completamente cheio à pinha. Não me conseguia sentar sequer no meu lugar. Vi o jogo todo em pé. Recordo-me ver o presidente Pinto da Costa a chorar compulsivamente no final do jogo. E foi uma alegria, foi uma efervescência. Foi sozinho esse jogo? Fui sozinho esse jogo. E foi uma alegria contagiante. Acho que nós já não éramos campeões de handball há uma série de anos, 19 anos, uma coisa assim. Para aí. E foi um jogo fantástico. Nos últimos 2 ou 3 minutos do jogo não houve golos. Nós estávamos a ganhar por 1 e se eles empatassem nós já não éramos campeões. Mas conseguimos sempre defender. Foi um estado de nervos. Um estado de nervos completamente fora do normal e fomos campeões nacionais. Foi uma grande alegria como portista também. Eu só entrei uma vez no pavilhão Amarguçá, mas não foi para um jogo. Foi num desses dias em que eu fui ao bar das piscinas, entrei, a porta estava aberta e eu disse, sabe-se uma acústica do caraças. Porque o Porto sentia-se muito a força do Porto, muito mais do que se sente agora no Dragão. Sim, completamente. Não tem nada a ver. O pavilhão era rebaixado. Eu acho que o piso do pavilhão era rebaixado a nível do piso da rua. Era um andar abaixo. E para cima eram as bancadas, a toda a volta. Os jogos de hóquei em patins... eu recordo-me que era tanta gente, eu acho que haviam praticamente 5, 6 mil pessoas dentro daquele pavilhão. E havia tanta gente que não se conseguia, portanto, só havia 2 portas e depois tinha que dar a volta a todo portanto, o perímetro do pavilhão. Aquilo tinha que dar a volta pelas bancadas fora. Já sabe se não eram muito bons. Não se conseguia entrar, só empurrando as pessoas à frente, não é? Era fantástico. Recordo-me ver lá o Vítor Hugo a jogar ainda, o Realista, essa equipa fantástica. Não viste nenhuma das taças dos campeões conquistadas? Ao vivo, não. E da Taça de Ceres também, da Taça das Taças também não. Recordo-me jogos com o Hóquei de Barcelos nos anos 80. O Barcelos também trazia sempre muita gente. Eram jogos muito importantes, era perto. Recordo-me de alguns jogos de handball, já falamos de um. De basquetebol, acho que o Porto começou mais a exportar o basquetebol para o lado do Rosa Mota e mais lá a ver os jogos. Sim, mais para a frente. Sim. Porque anos 90. Tá Ferreira, Júlio Matos, jogava-se nas Antas. Sim. Eu agora queria falar um bocadinho sobre uma curiosidade. E tu enviaste-me aqui, em off já te perguntei, mas gostaria de perceber melhor. E tu enviaste-me aqui algumas imagens e eu gostaria que olhássemos para esta imagem e eu disse, mandou-me uma foto de um Citroën 2 cavalos, que isto é um clássico, não é? do mundo automóvel. E qual é a história que está por trás deste Pedro, carro? Esse carro nasceu vermelho. Mas como em tudo na vida... Mas compraste-o já vermelho? Comprei-o já vermelho. Na altura eu tenho uma paixão muito grande pelos carros antigos, principalmente pelos Citroën 2 cavalos. E comprei-o. E ainda o tens? Ainda o tenho. E quando o restaurei há cerca de 5 anos atrás, eu decidi que ele tinha que voltar a uma cor, tinha que ter uma cor que nós todos gostássemos, portanto, e pintei-o de azul. Portanto, quer dizer, não podia ser de outra maneira. Tu compraste o vermelho porque viste que o carro estava em bom estado e tal. E tive que lhe dar uma oportunidade nova na vida. E disseste, não, vermelho, o carro não pode ficar. Então mudaste para azul. Eu próprio sentia-me um bocadinho assim envergonhado quando entra. Quer dizer, um carro vermelho não pode ser, não é? É bonito e tal, o Duarte e companhia é vermelho. Mas não pode ser. Então pintei-o de azul. E embora eu fiz, não é? Acho que ficou muito mais bonito. Tens muita paixão pelos carros clássicos? Tenho muita paixão. Só tens este carro? Tenho o Ford Capri também, 74, e tenho uma Vespa. Pois, já lá vamos falar das motas e das aventuras da Vespa. Eu queria agora falar
da Vespa, Da vez. da mota, das aventuras, até porque já tive aqui o nosso amigo Helder no podcast, e ele falou da aventura, da promessa que fez no primeiro título de campeão, foi ir a todos os estádios onde o Porto jogou, e foi uma aventura. Eu gostaria de saber as tuas aventuras, nomeadamente uma que eu já conheci em conversa com o Helder, mas pela voz do Helder, a ida ao Jamor, em 2024, não é? No ano passado, mas também outras peripécias, inclusive hoje estás aqui e vieste do Porto até Vila Real na tua Vespa. É verdade. É verdade. Eu gostaria, a primeira pergunta que eu te laço, eu vou já lançar aqui algumas imagens. Como é que nasceu essa paixão da moto, da Vespa, de fazer viagens? E É assim, quais são Vespa, as experiências que tu guardas? tal como o Citroën 2 cavalos, são, digamos que, veículos míticos. E eu sempre tive um fascínio por esse tipo de veículos que sejam diferentes e diferenciadores, portanto, que fujam um bocado do normal. E a Vespa, eu digo que não é uma moto, é uma Vespa. É uma Vespa porque tem umas características muito especiais. A nível de ciclística, tem velocidades de punho, é uma moto, mas tem um travão de pé parecido com o travão de um automóvel. E acho que é um motor. Mas alguém te influenciou? Não. Aquilo nasce naturalmente em mim, portanto, eu tenho sempre. Há quanto tempo tens já esta Vespa? Eu já tive várias. Esta já é a minha terceira. Esta comprei há um ano atrás. O preço das Vespas inflacionou muito aqui em Portugal. E eu esta Vespa comprei em Madrid. Fui a um site de internet de anúncios de Espanha e pronto, fui lá buscar. Foste lá buscá-la? Fui lá buscá-la de Ford Transit com um amigo. Mas não vieste nela depois? Não. Metia dentro da carrinha e legalizei-a cá em Portugal. Ok. Tens já assim, algumas experiências que possas partilhar connosco? Tenho. Olha, essa experiência desta foto que estamos a ver foi muito engraçado. Eu com o meu amigo Helder Rodrigues combinamos, se o Porto fosse à final da Taça de Portugal ao Jamor. Isto já foi a viagem para lá? Foi a viagem para lá. Íamos juntos, íamos de Vespa, íamos conseguir bilhetes e íamos de Vespa, e assim fizemos. O Porto foi lá, nós fomos os dois de Vespa, combinamos, saímos um sábado à tarde, morámos relativamente perto, saímos um sábado à tarde. Paraste a meio, não? Parámos a meio, descansamos, pernoitamos a meio do caminho, depois seguimos viagem e no outro dia estávamos à hora do almoço no Jamor a ver o jogo. Portanto, trouxemos a Taça de Portugal connosco, foi fantástico. E foi por acaso que nós não nos encontramos, porque ainda falei com o Helder nesse dia. Estou aqui. E vocês passaram no sítio onde eu estava, só que quando vocês passaram eu tinha ido dar uma volta. E depois quando o Helder me mandou a foto, estou aqui, como vocês já não estavam, foi por acaso. Mas, segundo o Helder me disse, vocês no regresso só chegaram ao Porto, a Gaia, no dia a seguir, na segunda-feira. Sim. Nós à noite, não é fácil fazer a viagem direta, mas não, com este tipo de moto não, é cansativo, torna-se cansativo. Preferimos, porque também pernoitamos lá em Lisboa e no outro dia o Helder veio para cima, veio sozinho e eu fiquei lá toda a semana que eu trabalhei nessa semana, fiquei a trabalhar em Lisboa, compromissos profissionais e fiquei lá toda a semana. E regressei sozinho também no final da semana, na sexta-feira. Vieste de moto? Sozinho? Na Vespa. Sozinho? Sozinho. E sem problema nenhum? Impecável. Costumas fazer viagens muitas vezes sozinho? Não. Normalmente eu só tenho a moto para dar uns passeiozinhos perto de casa e as viagens maiores que eu fiz com ela, curiosamente, foi ao Jamor e fui vir aqui a Vila Real. Foram as viagens maiores? Foram as viagens maiores até que eu fiz com ela. É um meio de transporte que tu... Ocasional. De lazer, mas na redondeza. Digamos assim. Exato, claro. Portanto, não sei se és ou não tão aventureiro como o Helder. Ele é mais que eu. E tem-te puxado. E tem-me puxado. Cuidado que ele tem muitas ideias. Tem. Já que eu tento acompanhar. Já que ainda vais entrar no próximo aposta dele. Por acaso, o Helder, nós partilhamos algumas paixões. É o voleibol. Acompanhamos as nossas filhas. Ele tem 2 filhas, eu também tenho 2. E também tenho uma paixão grande, as 4, pelo voleibol. Partilhamos a paixão do Futebol Clube do Porto.
E das Vespas. Já- Temos aí algumas coisas em comum. Já são muitas coisas em comum É verdade. para nascer uma boa amizade. É verdade. E, É verdade. e conhecendo como e tu conheces também bem o Éder, uma pessoa muito genuína. É verdade. É verdade. E portanto, afasta-se ser amigo do Éder. É verdade. Gostaria de recuar um ano atrás. Um ano e meio atrás. O Futebol Clube do Porto viveu uma realidade durante 42 anos. Numa presidência, uma presidência, um regime presidencialista, digamos assim, entre aspas, em que nos habituamos a muita coisa, a muitas vitórias, habituámos-nos a ter uma posição no futebol nacional de defesa do clube de uma forma intransigente e tivemos uma parte final em que o clube deixou de ganhar tanta coisa, ganhou um bocadinho menos do que nós estávamos a habituar, pelo menos do que nos habituaram, e há um ano atrás tivemos eleições em que o clube mudou completamente e estamos a viver uma realidade completamente diferente. Ou seja, perderam-se alguns pergaminhos, perderam-se coisas que estavam bem enraizadas no clube e também perderam-se coisas, penso eu, que importantes. Não sei se me estou a fazer entender ou se concordas. Como é que tu viste esta mudança que começou nas eleições de abril de 2024, quando Pinto da Costa deixou a presidência? Temos hoje um presidente diferente, um presidente novo, com outras ideias. E como é que viste esta mudança, esta transição, e qual é o balanço que fazes deste último ano? Pedro, eu, como todos os esportistas que amam o clube, vi a mudança com preocupação. Em primeiro lugar, com preocupação pelo futuro do clube. Acho que todos nós sabíamos que era o final de um ciclo e que mais tarde ou mais cedo isto tinha que acontecer. Foi um ciclo vitorioso, foi um ciclo, o melhor ciclo de sempre da vida do Futebol Clube do Porto, e a forma como houve a transição se calhar não foi a melhor. Hoje em dia, com um ano de distância, sinto que a transição, a passagem de testemunho devia ter sido feita de outra maneira, com outra cabeça, com outra ponderação, e acho que se extremaram muito as posições na altura das eleições, e acho que o clube sofreu muito com isso e ainda está a sofrer. Acho que o respeito pelo passado, o respeito pelas coisas positivas, que foram tantas e que se sobrepõem a todas as poucas que houveram negativas, devia ser, acima de tudo, privilegiado. Acho que se devia ter tido alguma contenção da forma como se falou do passado e acho que se devia ter, acima de tudo, respeito. Pronto. E esse respeito tem que prevalecer sobre tudo o que as pessoas possam pensar ou dizer para tentar provar que os seus argumentos são mais válidos do que os outros. Eu, quando votei nas últimas eleições há um ano atrás, votei de consciência, votei porque eu estava preocupado com o futuro do clube. Estamos aqui agora uma transmissão da isso é uma das filas para entrar no estádio, portanto no perímetro do estádio. Estás com o Hélder? Estava com o Hélder, fomos juntos, combinamos, embora ele tinha e tem umas ideias que as seguiu e eu tinha outras diferentes, cada um seguiu as suas, mas não foi por isso que deixámos de ser amigos. Claro. Ou menos portistas, não é? Sim. Pronto. Então, como eu estava a falar, esta parte eu acho que foi mal feita, esta transição foi toda mal feita, foi toda mal pensada. Acho que houve culpas parte a parte para que isto tivesse acontecido e acho que o clube é que, no fundo, pagou por isso e está a pagar por isso. E viste na lista B uma solução para futuro para o Futebol Clube do Porto que não vias na lista A? Eu via portanto, um futuro porque a pessoa que encabeçava a lista B, ou reunia algumas condições como um amor ao clube,
tão grande como o meu, que eu revia nele um portismo a 100%, e revia nele, devido à sua idade e à força de vontade que ele sempre demonstrou, que ele era capaz de dar um futuro ao clube. Pronto. Confiei no projeto dele e dei-lhe o meu voto. Um ano depois, eu consigo fazer uma avaliação, obviamente, como todos nós. Um ano depois, eu acho que desportivamente o projeto não tem corrido bem. Mal era se eu dissesse o contrário. Não cumprimos nenhum dos objetivos propostos. Ficamos muito aquém a nível de gestão desportiva, porque houve várias pedras basilares que caíram, que não tiveram sucesso. Recordo-me do responsável do scouting, que saiu. Recordo-me do Zubizarreta, esta história agora, que também parece que saiu. Ninguém sabe nada. Ninguém sabe muito bem o que é que aconteceu. Que era um pilar ali, uma pessoa, um braço direito. A gestão de treinadores. A gestão de treinadores é o que é. Portanto, ninguém entende. Primeiro, a escolha do Vítor Bruno para treinar o clube, abrindo ali uma guerra interna com o Sérgio Conceição, é incompreensível. No meu ponto de vista. A saída do Vítor Bruno também não foi bem gerida, porque na prática o Vítor Bruno provou que a culpa não era dele. Portanto, o insucesso desportivo tinha muito mais a ver com a qualidade do plantel, se calhar, do que com o próprio Vítor Bruno. Portanto, e ele não conseguiu resistir ao stress e à pressão dos sócios e demitiu o Vítor Bruno ali em janeiro, a seguir ao Natal. Depois a escolha do Anselmi, aquilo, pronto, não sei onde é que foram buscar aquele treinador, porque ele não trouxe nada de bom ao clube, não houve nenhum jogador que evoluísse e não houve nada que nós vejamos que teve sucesso. O Anselmi foi não sei se tu concordas ao lado. Que se calhar a melhor a decisão mais importante que um presidente tem que ter É o treinador. É o treinador. Portanto, nesse aspecto falhou redondamente, não é? Não quer dizer que o presidente anterior não tenha falhado, mas em grande maioria acertou, não é? Mas toda a gente falha. Mas para quem começa, dá a sensação que, no caso do Anselmi, já estavas a falar no caso do Anselmi, que não foi bem estudada a escolha do treinador. Sim, eu acho que foi um bocadinho... ele quis marcar pela diferença. O presidente do Porto quis escolher um treinador que marcasse a diferença, que fosse diferenciador, que não tivesse nada a ver com o futebol europeu e que fosse um outsider que chegasse aqui e tivesse logo sucesso, que trouxesse ideias novas, protagonismo novo. Mas no teu ponto de vista, porquê é que achas que escolheu o Anselmi? Porque tinha algum histórico? Não, ele devia ter algum histórico e informações de alguém. Pronto, mas saiu completamente furado. Agora, com o Farioli, vamos ver. Mas antes de irmos ao Farioli, porque é isso que vamos falar, vamos ver agora, no teu ponto de vista, com perspectivas de futuro, mas já lá vamos. No teu ponto de vista, e tentando entrar, ou da forma como é que tu lês, porque é que achas que o Vilas Boas escolheu o Vítor Bruno para treinar o Futebol Clube do Porto? Do meu ponto de vista... Será que foi por já ter 7 anos de casa no papel de adjunto? Será que foi para dar uma alfinetada a alguém? Se calhar as duas coisas. As duas coisas? E achas que acreditava no valor do Vítor Bruno, mas vou aqui aproveitar também para dar a alfinetada a alguém? Acho que sim. E, depois achas que isso foi a melhor... Acho que não. Acho que foi uma aposta errada. Acho que o Vítor Bruno, como eu disse há pouco, o Vítor Bruno, a aposta foi errada na escolha e depois na demissão do Vítor Bruno. Acho que depois na demissão também o presidente não teve bem, porque não conseguiu aguentar a pressão dos sócios devido àquele jogo a seguir ao Nacional e depois em Barcelos, que perdemos ambos, e acabou por demitir. Pronto, a qualidade do futebol praticado não era excepcional, mas sem dúvida que eu preferia 1000 vezes o Vítor Bruno a treinar o Porto com o Anselmi, nem tem comparação possível. Portanto, a escolha do Vítor Bruno foi desajustada porque não havia necessidade nenhuma de abrir uma guerra com o Sérgio Conceição, depois também possibilitou, ou acabou por ser o mote que deu a origem da saída do Francisco, e o clube ficou prejudicado com isso, claramente.
Porque eu vejo, estamos aqui a ter uma conversa, embora tu tenhas a primazia, e eu gostava de falar aqui só um bocadinho disto, não quero muito alongar muito, porque poderei alongar-me depois quando me couber essa parte. Hum, Aquilo que eu vejo na vida, tu tens uma mó. A vida não para. Claro. E a mó também anda ali a andar, dás com o pé aquilo, tens o teu barro, e o barro é a tua vida. E tu vais mudar e tentar fazer uma peça bonita para a tua vida, não é? Claro. Só que aquilo que me parece. E funcional. O que me parece aqui é que ele, em vez de estar, estou a falar do presidente do Futebol Clube do Porto, em vez de estar concentrado nessa peça de barro que é o Futebol Clube do Porto, que é mudar e fazer uma coisa, não. Estava mais focado em atacar este, aquele e aquele outro do que está concentrado na sua função. E quando se está mais preocupado em atacar A, B, C ou dar alfinetadas em D, E e F, quando formos a ver a peça de barro que tu tens ali, o Futebol Clube do Porto, neste caso, aquilo já está tudo estragado. Pedro, já está tudo virado. É questão do respeito. É essa a sensação que eu tenho. Respeito pelo passado. Ele e todos nós temos que criar, primeiro, respeitar o passado para conseguir construir o futuro e aprender com ele. Pronto. Quando ele o conseguir fazer, que eu acho que ele também vai aprendendo com as coisas que vai fazendo, com menos sucesso, obviamente que ele quer ter sucesso e quer fazer as coisas bem. Eu acho que se ele conseguir aprender essa parte do respeito pelo passado e da aprendizagem, ele vai conseguir depois moldar bem o futuro, como tu dizes. É essa parte que está a faltar. Pronto. Então, tu, apesar deste ano que passou, e de ter cometido, pelas palavras que eu interpretei daquilo que disseste, cometeu demasiados erros, acreditas que ele pode levar o Porto a bom Porto? Acho que ele tem feito um bom trabalho a nível de gestão financeira, pelo menos é o que transparece para fora. Segundo o que dizem, ele está a conseguir fazer um trabalho ali de equilíbrio de contas. Estamos a ter capacidade de investimento, que era uma coisa que já não se via no clube há algum tempo. Se tu me perguntares, mas como é que aparece este dinheiro agora, 100 milhões de euros para investir em novos jogadores? O dinheiro aparece porque o Porto tem feito boas vendas, fez bons contratos com a Itaca, foi ao Mundial de Clubes. De ativos e contratos feitos da anterior administração. Aproveitou-os e bem, não é? O clube não nasceu de novo agora. Ele aproveitou o que estava bem feito na altura. Pronto. Na altura também havia coisas bem feitas, obviamente. E os ativos que vendeu, falo, por exemplo, o Nico Gonzalez e Galeno, certo. As saídas não foram bem comatadas. Muito mal, muito mal. Fez, se calhar, a equipa que já estava ali na luta em janeiro, foi quando perdemos na Choupana. Baixamos de qualidade, veio o William Gomes e veio mais. Quem é que veio mais? O Pérez. O Pérez. Sim, mas são dois jovens para serem criados. Portanto, a equipa baixou de qualidade. Claro. Portanto, se calhar fez ali dinheiro, mas também, por outro lado, desportivamente, ficamos a perder. Claro. Tu acreditas agora que a partir deste ano vem agora um treinador, já lá vamos falar, e com o investimento que se está a fazer em jogadores, já se está a ver que se está a fazer investimento em jogadores, mas também não será um risco tremendo fazer esse investimento enorme como se está a tentar fazer, ou vai ter que, até o final de agosto, eles já estão a prever vendas. Por exemplo, eu falo, por exemplo, do SAMU, comprou-se agora mais o restante passe, agora já se tem os 100% do passe, 32 milhões por um ponta de lança. É o jogador mais caro de sempre, a nível de aquisições. Já se está a prever algumas saídas, por exemplo, falo do SAMU, falo, por exemplo, do Mora, falo, por exemplo, do Diogo Costa. Está-se a fazer investimento, no teu ponto de vista, um investimento forte em aquisições, porque já se sabe de antemão que se vai fazer boas vendas também. Claro. Apesar de já ter saído o Francisco Conceição, saiu agora o Gonçalo Borges, veio ali algum dinheiro do central do Otávio, quer dizer,
Anda para ver assim saídas sonantes do Porto? Eu vejo pelo menos que eles estão a tentar pôr as pedras no devido lugar. Este treinador que agora apostaram, o Farioli, tem uma ideia de jogo diferente do anterior. Devem estar a tentar organizar a equipa em função dos novos métodos, do novo treinador, da nova tática. Havia jogadores que nós notávamos que não estavam, pronto, não tinham condições para continuar a jogar no clube porque a performance esportiva não correspondia. Estão a limpar a casa. E eu acho correto isso. E porque, obviamente que investir 100 milhões de euros em reforços é um risco grande para o clube. Nós temos que conseguir forçosamente classificar-nos temos que ser campeões nacionais. Temos que ir à Champions para a próxima época, sem sombra de dúvida. E se não conseguirmos isso, obviamente que é um risco grande. Não tenho dúvidas sobre isso. É um risco grande. Mas acreditas nesta política que se está... Acredito que o Presidente agora, com o cunho pessoal e sem intermediário, está a gerir tudo o que são transferências. Dizem que é ele próprio que está a tratar de cada dossiê. E eu espero que ele, com a sua perspicácia, o seu conhecimento a nível do desporto, a nível do futebol e os seus conhecimentos nos meandros do futebol, traga realmente bons valores para o clube e consiga formar uma boa equipa. Eu, como portista, é isso que eu tenho esperança. Estás a contar que saia... Quais são os jogadores que estás a contar que saiam para fazer um grande encaixe financeiro no clube? Saiu o Francisco, como acabaste de dizer. Surpreende-me se o Diogo Costa não sair. Porque é época atrás de época, fala-se no Diogo e ele acaba por nunca sair. Pronto, se ele continuar, surpreende-me. Espero que o Mora não saia, porque acho que é importante o Mora continuar mais uma época, pelo menos connosco. E o Samu? Tenho dúvidas. Espero, obviamente, que não saia, mas tenho dúvidas. Porque aquilo que me parece, não sei se concordas comigo, dir-me-ás se concordas ou não, o facto de ter-se investido agora mais 20% no passe, a lógica e o passado diz-nos que quando se faz um investimento desses é para porque está a prever uma boa venda desse ativo. Eu disse, não tenho dúvidas, mas acho que o Samu, com o esquema tático que o favoreça, que é um jogador que vai crescer ainda mais e vai render muito mais dinheiro ao Porto. Se conseguir aguentar cá mais uma época com um treinador que realmente obtenha dele aquilo que ele tem de melhor, não é jogar de costas para a baliza que vai fazer com que ele seja um apoiado jogador por dois extremos que lhe metam as bolas. Estás a falar do Borja Sanz, por exemplo? Claro. E do outro lado? Do outro lado cai um bocado o Mora pela esquerda e do William Gomes também. Eu gostei muito do William Gomes neste Mundial de Clubes. Ele fez lá um jogo muito interessante. Teve bons apontamentos. Mas, e chuta bem à baliza. Mas há uma coisa que me preocupa. Já pensei nisso. Antes de Vilas Boas entrar para a presidência do Porto, e ele disse numa entrevista, disse mais ou menos uma coisa. Posso estar errado, mas acho que foi assim que ele disse. Numa entrevista, já não sei a que órgão de comunicação social o fez, disse que os clubes portugueses, e na generalidade, na Europa, os que não pertencem ao Big Five, tinham, digamos, os dias contados a nível de sobrevivência, ou seja, autonomia. E que o futuro passaria por aquisição destes magnatas que mais tarde ou mais cedo iam adquirir os principais clubes da Europa fora do Big Five. É uma coisa que me preocupa, porque estamos nesse naipe de clubes que podem realmente aparecer os magnatas. Porque às vezes é assim, não, o clube é dos sócios, está bem? Mas repara numa coisa, tu agora estás a fazer, por exemplo, este ano um investimento fortíssimo. Se é o descalabro, se tu não te qualificas para as Champions do próximo ano, no mínimo, se não tens resultados esportivos, tu vais ter que vender ou ao desbarato e vais ficar com uma equipa que não existe, ou então vais ficar numa situação financeira terrível e complicada, porque depois vai precisar, ou alguém vai ter que injetar dinheiro e vamos ficar reféns, ou então digam assim aos sócios, olha, a situação é esta, ou vamos para as mãos de alguém ou fechamos.
E é isso que me preocupa. Não a curto prazo, mas a médio prazo. Sim, sim. E é legítimo essa preocupação. Eu também Pronto. partilho da mesma preocupação. O que é que eu acho? Acho que as decisões têm que ser tomadas. Nós não podemos evitar tomar decisões. Se acreditamos, temos que tomar a decisão. E temos que a tomar de forma ponderada e com um projeto. Tem que haver um projeto. Se o presidente do clube toma decisões de forma ponderada, com um projeto claro e que acredita nesse projeto, eu espero que ele tenha bons resultados, porque é o sucesso de nós todos. Agora, espero que isso não esteja a ser feito, portanto, toda esta política de contratações por pressão, tal como a questão do Vitor Bruno quando ele o contratou e quando ele o demitiu, ou por capricho, e espero que isso nunca aconteça. Pronto, se isso acontecer, é muito mau para nós todos, não é? Portanto, eu espero que não seja esse o motivo que o leva a tomar decisões. Pronto. Agora, nós temos que, como adeptos, acreditar. Eu acredito, renovei o lugar anual, vou estar lá novamente esta época a acreditar e a apoiar a equipa, e espero que a equipa corresponda, espero que o Farioli seja uma boa aposta, e espero que tudo corra bem e que nós tenhamos sucesso. Obviamente que esse é o meu grande objetivo como portista e aquilo que eu faço votos. Eu vou-te fazer esta pergunta, mas evita dar aquela resposta da paz. Não, somos sempre otimistas, não sei o quê, mas olhando para o panorama, estás francamente e racionalmente otimista em relação a esta época que se avizinha, a que vai começar agora? Não estou francamente otimista, estou desconfiado. Acho que a palavra certa é essa. Dou o benefício da dúvida, mas estou desconfiado. Agora, estás na expectativa para ver o que vai acontecer. Agora, voltando atrás, se calhar daqui a 2 a 3 meses já dás uma resposta com mais... Sim. Depois ver o fio de jogo, se há fio de jogo, se não há fio de jogo. Os resultados também. Os resultados. Se a equipa tem vontade, também é muito importante. Eu lembro-te de dizer uma coisa que o José Maria Pedroto dizia: o mais importante é o resultado. Pode jogar mal, mas o que importa é o resultado, porque não há treinador que resista a mau resultado. Dizem os espanhóis, ver se há ganas. Exato. Se há ganas, se há vontade, porque esta época não houve vontade nenhuma. Havia muito discurso politicamente correto. Vamos ser Porto, batiam no emblema, vamos ganhar, tem que ser na próxima. Pedimos desculpa aos sócios, mas no próximo jogo era mais do mesmo, e mais do mesmo, era uma mediocridade total. Grandes exibições, não sei o quê, mas resultados zero. A minha expectativa é esta, e o meu sentimento neste momento é esse: desconfiança. Esperar, aguardar e depois vamos ver, não é? E acima de tudo, cobrar. Eu, como portista e como sócio do clube, acho que tenho o direito de cobrar e exigir que o clube seja sempre gerido e tenha uma performance desportiva superlativa. Portanto, eu vou cobrar. Vou cobrar como portista, porque acho que cobrando como portista vou ajudar que o clube se transcenda e que obtenha bons resultados. E se tiveres que criticar, vais criticar. Vou criticar e não vou ser bem educado. Portanto, nem me vão reeducar como portista. Acho que a cultura portista existe há mais de um século. Portanto, é uma cultura muito entranhada nas massas e é impossível revertê-la. Portanto, a cultura é a nossa cultura, é sempre a mesma e será sempre a mesma. É a cultura da exigência, é a cultura do trabalho e é a cultura do acreditar. Portanto, vou ser sempre exigente, vou sempre trabalhar e vou sempre acreditar que é possível. Meu amigo, estamos a chegar ao fim, estamos com 1h30. Umas últimas palavras antes de fecharmos este podcast. Pedro, acima de tudo quero-te agradecer a nível pessoal e a nível da minha família a oportunidade que me deste de estar aqui para demonstrar ao clube todo o meu amor. Revejo no teu trabalho uma fé inabalável de portismo e de amor incondicional ao clube. Bem-ajas. Espero que o clube um dia veja em ti alguém que mereça ser destacado e que te permita seres agraciado conforme mereces por tudo aquilo que já deste a nível de tempo pessoal e também do investimento que já fizeste para ajudares o clube sempre a sobressair, sempre a elevar-se e a ser conhecido e reconhecido mundialmente. Tu trazes à diáspora portista e a todos os que gostam do clube uma lufada de ar fresco
algo que nem o próprio Porto Canal traz. Acho que a malha azul e branca devia ser elevada a nível de todo o portismo como um canal de referência, e tu, acima de tudo, como uma pessoa de referência para todos nós portistas, e agradeço-te muito daquilo que fazes pelo nosso clube. Muito obrigado. Eu é que te agradeço, até porque foi um prazer conhecer-te já dos tempos em que começámos com as lives, que tu eras um seguidor assíduo. É Todas. Eu perguntei, eu na altura não sabia que eras amigo do Helder. É verdade. Porque muitas vezes nós temos amigos em comum, mas não falamos. São os nossos amigos, nós privamos com eles. Mas, principalmente nas 2 últimas épocas, tu comentavas todas as lives, eras muito crítico daquilo que nós íamos falando, quando não concordavas, e as vezes que não concordavas connosco eram muitas, e tu fazias críticas construtivas. Nunca insultaste ninguém, nunca foste para ali, mesmo as críticas nunca foram pejorativas, nunca foram no sentido negativo, e eu comecei ali a registar aquilo, o Hugo Moura, eras um seguidor, eras muito senhor da tua opinião, as tuas opiniões sempre foram muito baseadas e sustentadas naquilo em que acreditavas, em que acreditas. E depois, quando disse assim, lembrei-me ali, temos ali um seguidor que talvez fizesse aqui um bom lugar, numa vaga, não sei o quê, quando saíram dois nossos colaboradores, que agora finalmente vão regressar, falei o Hugo Moura, eu disse, eu conheço o Hugo Moura, foi o Helder Rodrigues que disse, não, ele é meu amigo e tal, não sei o quê, e tornou-se. E posso-te dizer que hoje estou muito agradecido e sinto-me muito satisfeito de ter feito o convite naquele dia, porque tu entraste em pés-nos lá, foste muitas vezes visado e atacado, quer por nós, quer por seguidores, não é? Pelas tuas posições bem vincadas, mas cresceste muito. Neste meio ano cresceste muito. E eu espero que continues aqui por muito tempo. Muito obrigado. A agradecer este canal, este projeto, e entre nós que cresça uma amizade, que é aquilo que nós... É uma coisa que vou-te dizer, e já disse a todos os que colaboram connosco e os que já passaram por aqui, uma das coisas que me dá prazer é ter proporcionado a portistas conhecerem-se entre eles. É verdade, é verdade. Pessoas que se conheceram aqui, no canal, nos projetos que tivemos. O Luís Mendes conheceu aqui o Jorge Costa, conheceu o Luís Coelho, e o Helder já conhecia alguns, e portanto isso permitiu-me, e tu neste caso também já conheceste agora o Luís Mendes, já, pessoalmente ainda não conheceste o Jorge Costa, o Luís Coelho, mas traz a oportunidade de conhecer, e começam-se a criar, quer se queira, quer não, começam-se a criar laços de amizade. Isso enche-me o coração. Muito obrigado, Pedro. Eu agradeço-te e por teres vindo cá na tua Vespa, e serás sempre bem-vindo aqui. Viva o Futebol Clube do Porto. E viva o Futebol Clube do Porto. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. E é assim, estamos então a encerrar este podcast. Vamos brevemente ter um novo convidado, entre aspas, para na próxima semana termos mais uma entrevista, mais uma conversa com muito portismo. Um abraço e até para a semana.